Olá pessoal, sejam bem-vindas ao meu canal Beca Crochê Ateliê. Hoje eu trouxe para vocês o passo a passo desse lindo suplá, que ele é o suplá tradicional. Então ele é um modelinho bem fácil de fazer, um modelinho econômico e eu tenho certeza que você vai conseguir reproduzir. Essa videoaula é uma adaptação do modelinho tradicional. Por quê? Na minha tensão de pontos, que eu costumo ter o ponto mais apertado, o modelinho tradicional, né, a contagem de pontos tradicional, ela não deu certo com a minha tensão de ponto. Então, eu precisei fazer um ajuste e assim como eu acredito que tem outras pessoas também que tem uma tensão de ponto mais apertada e que não conseguiu fazer o modelinho tradicional, com a contagem de pontos tradicional. Então, eu trouxe para vocês e se vocês gostar, podem me seguir e comentar aí para eu trazer mais vídeos aulas como essa. Olha só, eu vou medir junto com vocês. Ele ficou medindo praticamente 33 centímetros, né? Então, a gente pode contar até 35, porque vai depender da sua tensão de ponto. Se você tiver o ponto um pouquinho mais largo, provavelmente o seu vai ficar aí na faixa de 35 centímetros. Se for o seu ponto, ele tiver a tensão mais apertada, assim como o meu, ele vai medir aí praticamente os 33 centímetros. É um tamanho muito bom, você consegue colocar o prato aqui e fica lindo também. Se você gosta de videoaulas como essa, já se inscreve no canal para poder acompanhar todas as videoaulas que eu vou trazer para vocês. E se tiver alguma sugestão também de algum modelinho que vocês querem a videoaula, é só comentar aqui no vídeo. A lista de material eu vou deixar na descrição e vocês vão conseguir aí ver tudo que eu utilizei para fazer esse suplá. Então, sem mais delongas, vamos começar. Eu vou fazer um anel mágico. Você pode fazer como de costume, como você costuma fazer aí na sua casa, tá? E nesse anel mágico, eu vou subir 3 correntinhas. Então, sempre a gente começa com 3 correntinhas apenas no anel mágico. O restante, a gente vai subir com 2. Então, nesse caso aqui, a gente vai subir 3, que é referente ao ponto alto. A gente vai fazer uma correntinha de separação e vai fazer mais um ponto alto. E a gente vai seguir fazendo essa sequência, né, de pontos, que vai ser o ponto alto, seguido por uma correntinha. A gente vai fazer essa repetição por 11 vezes. Então, contando com esse aqui que a gente iniciou, as 4 correntinhas, né, a gente vai ter aí no total 11 pontos altos. Então, é importante, se você tem um ponto bem apertado, começar com 11. Já tem outras videoaulas que o pessoal começa com 12, mas com 12 eu já tentei fazer de vários modos e na minha tensão de ponto não funcionou. Ele sempre ficou embabadando, então eu teria que fazer muitos ajustes durante a peça e eu não achei legal. Então eu fiz com 11 pontos altos. Eu vou mostrar pra vocês que dá super certo fazer dessa forma. Olha só, então eu já fiz os meus 11 pontos altos, tá vendo como ficou? Separados de uma correntinha, tá vendo? E ele fica dessa forma. Aqui eu fiz mais uma correntinha e eu vou fechar no terceiro, vou fechar na terceira correntinha, tá vendo? Aí eu venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo, tá vendo? Fechei, é assim que ficou. E aí a gente ficou com nessa fileira a gente ficou com 11 pontos altos intercalados de uma correntinha. Aí a gente vai pro próximo, né? Então, aqui a gente começa com um ponto baixíssimo pra gente correr pro meio do ponto. Um ponto baixíssimo, a gente dá uma, 2 correntinhas. Então, todas as próximas carreiras, a gente vai iniciar com 2 correntinhas. Isso vai fazer com que o trabalho ele fique mais bonito nesse fechamento. Então, aqui, ó, a gente vai fazer 2 correntinhas, um ponto alto, intercalado na mesma correntinha que a gente usou para separar. E aí, continua. Essa segunda carreira vai ser dessa repetição, ó. 2 pontos altos intercalados por uma correntinha. E a gente segue fazendo até o final. Já volto com vocês.
Olha só, pra gente iniciar a terceira carreira, a gente vai percorrer com ponto baixíssimo até o meiozinho desses pontos aqui, ó. Então, eu fiz 2 pontos baixíssimos, vou iniciar com 2 correntinhas e um ponto alto. Aí, eu coloco mais um ponto alto e eu fico com 3 pontos altos intercalados de uma correntinha. Eu sigo fazendo essa mesma repetição por toda essa carreira de número 3. E aí eu volto para mostrar para vocês como eu finalizo essa terceira carreira e como a gente vai iniciar a carreira de número 4, tá bom? Olha só, eu finalizei a camada de número 3 e ela ficou assim, com 11 conjuntinhos de 3 pontos altos intercalados de uma correntinha de separação. Então, se você começou assim como eu, com 11 pontos altos, então até esse momento a gente tem 11 conjuntinhos de pontos, tá? Então, é importante você contar para saber se você está seguindo certinho aí o passo a passo. Gente, se você está gostando desse conteúdo, se você tá gostando desse vídeo, desse passo a passo, dessa videoaula, né? E gosta de acompanhar esse conteúdo, já se inscreve no canal para você não perder nada. E olha só, então vamos dar início à nossa quarta carreira. Eu já andei aqui com 2 pontos baixíssimos e vou colocar mais um ponto baixíssimo para chegar até o meio. Aí eu faço 2 correntinhas para subir, um ponto alto. E nessa daqui é uma carreira de aumentos. Então, a gente vai fazer lequezinhos em todos os espaços. Então, são 2 pontos altos, uma correntinha, mais 2 pontos altos. Tá vendo, ó? E aí, a gente vai fazer também uma correntinha de separação. Aí, ele vai ficar com essa sequência. 2 pontos altos, acompanhados de uma correntinha de separação, mais 2 pontos altos. Aí vai formar o nosso lequezinho e a gente vai seguir fazendo isso por toda a carreira de número 4. Olha só, então eu vou fazer como de costume, são 2 correntinhas para eu subir, um ponto alto e uma correntinha de separação. A quinta carreira vai ser exatamente assim. Então, em cada espacinho desse, a gente vai fazer 2 pontos altos, aí acompanhados de uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Essa vai ser a repetição da carreira de número 5, tá bom? Ela vai ser 2 pontos altos acompanhados de uma correntinha de separação. Eu vou finalizar a minha e volto para mostrar como vai ser a sexta carreira. Se você tá gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Isso é muito importante, porque eu tô começando. Então, isso é um incentivo, né? Para que eu possa trazer outros vídeos para vocês. Se você tiver alguma sugestão de videoaula para eu trazer aqui pro canal, pode comentar. Aí você comenta assim, ai Beca, eu gostaria que você trouxesse a videoaula de tal modelo. Aí eu vou ver o comentário de vocês, vou ver o que vocês querem que eu traga e eu trago aqui pra vocês, tá bom? Outra coisa, o meu Instagram, ele é o mesmo nome do YouTube, é Beca Crochê Ateliê. Lá eu mostro os bastidores de todas as peças, né? Então eu coloco a fotinha deles e eu compartilho também um pouco da minha rotina. Então, se vocês quiserem, vocês podem me seguir por lá também, tá bom? Pra gente ficar um pouquinho mais próximas. Olha só, então eu finalizei a carreira de número 5 e eu vou dar início à carreira de número 6. Como a carreira anterior, ela foi uma carreira de aumentos, então a gente não tem mais 11 motivos. Aqui a gente tem 22 motivos, então a gente dobrou os motivos. Então, até a próxima carreira de aumento, a gente vai ter aí na base, né, 22 motivos, tá bom? Então, aqui, pra gente começar a próxima carreira, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo para chegar até o meio, dá início com 2 correntinhas, né? 2 correntinhas, um ponto alto e outro ponto alto. Tá vendo? Então, nessa carreira aqui,
de repetição vai ser 3 pontos altos acompanhados de uma correntinha de separação, tá? Vai ser o 6, a carreira de número 6 e a carreira de número 7 também, tá bom? Então, essas duas carreiras vão ser iguais. Então, a próxima carreira é a mesma coisa. 3 pontos altos acompanhados de uma correntinha de separação. Eu vou fazer as minhas duas e volto com vocês. Olha só, então eu cheguei no meio dos pontos e vou fazer duas correntinhas, um ponto alto, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Essa vai ser a minha repetição da carreira de número 8, tá bom? E vai ter a correntinha de separação também. Então, vai ser um lequezinho. Eu vou seguir toda a carreira de número 8 fazendo 2 pontos altos, uma correntinha de separação, mais 2 pontos altos. Assim vai ser o meu lequezinho, né? E no meio deles, uma correntinha para separar, tá bom? Olha só, então foi assim que ficou a minha carreira de número 8. Agora, a gente vai dar início à carreira de número 9. Se o seu trabalho, nesse momento, ele começou a fazer umas ondulação, não se preocupa, porque agora a gente vai fazer uma sequência de ponto que vai regular o seu trabalho e ele vai ficar retinho, tá bom? Então, a gente vai começar a carreira de número 9. Nas carreiras anteriores, a gente tinha 22 motivos. Aqui, a gente vai passar a ter o dobro, então a gente vai passar a ter 44 motivos, tá bom? Então, a gente vai começar com duas correntinhas, como de costume, acompanhadas de um ponto alto, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Olha só, então, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. A gente vai seguir fazendo essa mesma repetição. Então, 2 pontos altos acompanhados de uma correntinha. A gente vai fazer essa repetição por 3 carreiras. Então, essa é a primeira. Eu vou fazer mais 2 carreiras fazendo a mesma coisa. 2 pontos altos acompanhados de uma correntinha de separação. Então, só para lembrar, nessas 3 próximas carreiras, a gente precisa ter 44 motivos, tá bom? Olha só, então eu terminei a carreira de número 11, agora eu vou dar início à carreira de número 12, tá bom? A carreira de número 12 vai ser a nossa última carreira antes do barrado. Então, com 12 carreiras, vocês conseguem fazer um suplá no tamanho de 35 centímetros. Se a sua intenção é fazer um suplá no tamanho maior, então vocês podem fazer mais camadinhas, tá? Eu preferi deixar nesse tamanho, que é um tamanho bom, que eu gosto e que funciona bem, tá bom? Então, é interessante porque essa base vocês podem fazer vários outros barrados, vários outros modelos de suplá, jogo americano, que fica lindo também, tá bom? Então, olha só. Eu vou seguir com pontos baixíssimos até chegar no meio das minhas correntinhas. Aqui, ó, 2 pontos baixíssimos. Vou subir com 2 correntinhas, um ponto alto, acompanhado de outro ponto alto. Então, essa próxima carreira, ela vai ser exatamente assim. 3 pontos altos acompanhados de uma correntinha de separação. E a gente segue fazendo dessa forma até o fim da nossa carreirinha, tá bom? Eu volto para dar início ao barrado com vocês. Olha só, então já finalizei a minha base. Agora a gente vai dar início ao barrado. Esse barrado, ele também tem uma adaptação, tá bom? Então ele é um pouco diferente do que a gente costuma fazer. Eu comecei ele, eu fiz a mesma coisa que os outros, né? Então eu segui com pontos baixíssimos até chegar no meio dos pontos, ó. Então, fiz pontos baixíssimos, cheguei aqui no meio, eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo na base, certo? Aí, eu vou fazer 3 correntinhas, um ponto baixo. Então, essa vai ser a minha alcinha, que vai ficar no meio do barrado, tá? E aí, eu vou fazer 5 correntinhas. 5 correntinhas.
e um ponto baixo na base. E vou fazer essa mesma repetição. Então, 3 correntinhas, um ponto baixo e 5 correntinhas e um ponto baixo. A gente vai seguir fazendo essa mesma repetição por toda a nossa peça. E um detalhe, a sua peça, ela precisa ter pontos aqui, ó, os motivos, eles precisam ser par, tá bom? Pra dar certo esse barradinho aqui. Se ele não for par, não vai dar certo. Então, lembra que a gente tava com 44 motivos na base? Então, se o seu tiver 44 também, ele vai seguir perfeito assim. A gente vai conseguir finalizar certinho esse barrado, tá bom? Eu vou terminar de fazer as minhas alcinhas e volto com vocês pra gente fazer o barrado. Olha só, então é possível que quando você terminar a carreira de alcinha, o seu trabalho ele seja um pouco embabadado. Mas vai resolver isso nessa última carreira, tá bom? Então aqui a gente vai fazer 8 pontos altos dentro dessa alcinha. Vou fazer com vocês. Então, olha só. Aqui eu fiz 8 pontos altos dentro da alcinha com 5 correntinhas e vou fechar com um ponto baixo na próxima alcinha. Então, sem correntinha aqui de espaço, eu vou fazer esse ponto baixo para começar a próxima. E assim vai ser. Vai ser 8 pontos altos intercalados por um ponto baixo, tá vendo? E na próxima 8, depois um ponto baixo. Se o seu trabalho ele estiver bem apertado nesse momento, então você pode fazer uma correntinha de separação, uma correntinha de espaço. No meu caso, eu não preciso, porque o meu trabalho ele tá um pouco embabadado, tá vendo? Mas eu vou resolver isso com essa última carreira, então eu não vou fazer correntinha de separação. Eu vou direto com um ponto baixo dentro dessa alcinha de 3 correntinhas. Mas se seu trabalho ele precisar, você pode fazer que não vai interferir em nada no resultado, tá bom? Olha só, então eu finalizei a minha peça. Ela ficou assim, tá vendo? Vocês podem perceber que essa peça, ela não ficou perfeita, né? Ela ficou com algumas ondulações. Mas isso a gente resolve na blocagem da peça, tá? Então, você faz a blocagem da sua peça e ele vai ficar perfeito. Por exemplo, essa peça aqui eu acabei de produzir, tá vendo que ela ficou com algumas ondulações? Tá vendo? Essa peça aqui eu fiz do mesmo jeito, só que ela tá perfeita, tá vendo? Porque essa foi feita a blocagem dos pontos. Vocês sabem fazer? Já fizeram? Comenta aqui se vocês querem que eu traga um vídeo explicando como eu faço a blocagem da peça. Olha como quando você faz isso, ela dá estrutura pra sua peça e ela deixa os pontinhos assim, ó, todos retinhos, tá vendo? Então, mesmo que seu trabalho ele tenha babadado um pouco, quando você faz essa blocagem dos pontos, ele fica perfeito. E é interessante que quando a gente geralmente faz o envio das nossas peças, a gente enrola, né, o trabalho assim para poder fazer o envio. A gente envia nas caixinhas assim. Mesmo que seu cliente ele abra a peça, ele vai ficar perfeito, tá vendo? Ele não vai ondular. Já uma peça que a gente não fez a blocagem dos pontos, se a gente chegar a enrolar a peça, quando a gente abrir, ela vai ficar toda embobadada. E aí o cliente, ele vai ter uma peça dessa forma, tá vendo? Não fica legal. Mas quando a gente faz essa blocagem, fica perfeito. Esse foi a finalização dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Comenta aqui se vocês têm alguma sugestão pro vídeo, para que eu possa melhorar, né? Visto que esse é o segundo vídeo que eu trago, a segunda videoaula. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, deixa aí nos comentários pra mim. O meu Instagram é Beca Crochê Atelier. Lá eu mostro um pouquinho, né, do passo a passo das coisas que eu faço. Então, se você não me segue lá no Instagram, vocês podem me seguir pelo link que tá na biografia, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E também peço que vocês se inscrevam no canal para que assim eu possa trazer mais videoaulas. Um beijo e até o próximo vídeo.